quero primeiro começar a agradecer a todos os participantes aqui dessa roda. E achamos assim, queremos agradecer muito a esses espaços como o da Magda, por exemplo, que convida um monte de gente, um grupo, né, que é claro que quando tem um grupo, a gente estando junto, a gente consegue crescer o pensamento, né? Então, a gente acha muito interessante também fazer uma ponte entre as universidades. Então, agradecer muito a esse tipo de iniciativa e todos os participantes que estão aqui de todos esses lugares. Muito obrigada. E também agradecer ao Link, nós somos pesquisadores do Link Design, que é um laboratório de design de linguagem, interação e construção de sentido, né? Esse grupo ele tem 2 eixos de atuação, um é design para uma educação multimodal e o outro é o design para uma educação inclusiva. E esse grupo pensa educação multimodal e educação inclusiva, né? E agradecemos também ao LID, que é um laboratório parceiro, que é o Laboratório Interdisciplinar de Design e Educação. Agradecemos muito ao Departamento de Artes e ao CCE, que está aqui conosco, na pessoa da Amanda e do Rodrigo, dando o maior suporte para essas rodas de conversa. Então, a gente gostaria, primeiro, de compartilhar a tela com vocês para fazer uma breve apresentação de nós 3, que somos do Link, e temos pesquisas que conversam entre elas, né? E a gente apresenta um pouquinho de cada pesquisa. Nós 3 que vamos nos apresentar, né? Rapidamente, porque a gente acha muito importante fazer um exercício pequeno, mesmo nessa roda de conversa, e que gere perguntas e diálogos, né? Então, vamos fazer isso, vamos tentar fazer uma apresentação muito breve mesmo. A gente que é pesquisador gosta de falar muito, então a gente vai ficar aqui controlando o tempo para não falar tanto, já estou falando até demais, né? Então, vou compartilhar a tela com vocês, espero que todos consigam aí ver. Então, esse é uma roda de conversa que está abrindo um curso de extensão, que é esse Comover com celulares em sala de aula, né? Pensando no como ver, pensando no comover, mover junto, e no comover, pensando nessas subjetividades todas que esse recurso mobiliza. Objeto, né? Então, já fiz aqui os agradecimentos, só para falar da agenda desse nosso encontro, nós vamos fazer as apresentações, vamos fazer um microexperimento, uma conversa, falar um pouquinho sobre o curso e finalizar com uma breve avaliação. Então, estamos aqui, vou me apresentar, eu sou Luciana, eu faço pesquisa nesse laboratório, no Link Design, pesquisando linguagens, interações e construções de sentido através dos objetos, né? Eu estou, nesse momento, no doutorado, mas esse curso faz parte um pouco da pesquisa do mestrado. Uma pesquisa que partiu de um projeto feito no CECIP, numa ONG que trabalha com educomunicação, arte e tecnologia. O CECIP é uma organização fundada com a colaboração do Paulo Freire e trabalha com a educomunicação, com as mídias, mediando os processos de aprendizagem. Então, aconteceu uma coisa muito curiosa em 2014, quando nós fomos convidados para fazer um trabalho na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, e
com uma demanda que era apoiar os educadores no uso dos laboratórios de tecnologia, nos computadores, né? Numa perspectiva da inclusão digital. Então, naquele momento, as secretarias tinham aquele trabalho que vinha sendo construído há muitos anos, tinha os núcleos de tecnologia, né? E quando nós começamos a fazer esse trabalho, os educadores nos trouxeram muitas reclamações sobre o celular na sala de aula. E sempre com o celular nesse lugar de um elemento distrator que tirava a presença do estudante na sala de aula. E aconteceu que esse objeto, ele, durante esse período, ele foi tomando os educadores, porque nos laboratórios de tecnologia nós fizemos várias oficinas de fotografia, vídeo, animação, para que eles trouxessem os seus planejamentos e trabalhassem através do laboratório. Mas os laboratórios tinham dificuldade de funcionamento e os próprios educadores começaram a usar o celular e os estudantes começaram a usar o celular. E aquilo me chamou muita atenção, porque depois, uma próxima edição do projeto, a gente já trabalhou com celular. Então, isso é de 2014, e o que a pesquisa começou por observar, né? Que você tinha uma escola que estava trabalhando no modelo vigente, que a gente ainda trabalha, né? Com aqueles componentes curriculares todos, trabalhando com texto e tal, principalmente, fundamentalmente com texto. Tem muitos educadores que trabalham com diversas mídias, mas fundamentalmente com a escrita, né? E, ao mesmo tempo, em 2014, os celulares passaram a ser... houve um boom de aquisição de celulares e, ao mesmo tempo, os celulares ultrapassaram os computadores no uso da internet. Então, o WhatsApp estava bombando, o Facebook ganhou uma supermobilidade. E aí, o que acontecia é que dentro da escola tinham leis, porque tem até hoje, né? Tem lá na frente da escola a lei pendurada dizendo que não pode usar o celular, a não ser que o educador use, aprove e use com fins educativos, né? Mas tem essa lei, e essa lei causa aí várias questões, né? E fora da escola, e inclusive dentro da escola, os estudantes e os educadores também totalmente voltados para uma série de linguagens, né? Da fotografia, das séries, dos anúncios, das lives, dos quadrinhos, dos vídeos, dos games, né? Do rádio, da música. E como entender esse cotidiano multimodal, de multilinguagem, dentro da escola. Bom, eu não quero me estender muito, mas o que a gente via é que tem uma linguagem corrente fora da escola, e dentro da escola os meninos faziam assim, ó, chegavam, teve um percurso que a gente gravou, que era o menino chegando na escola, guardando o celular dentro do bolso. Aí ele passava o portão da escola, ele tirava o celular do bolso e falando com os outros no celular. Quando subia para a sala, ele guardava o celular no bolso. Quando chegava na hora da aula, ele tirava o celular do bolso e ficava debaixo da carteira. Enfim, esses processos que traziam esse conflito de linguagem, né, dentro do espaço da sala de aula. Bom, então, só para localizar, a gente na PUC tem uma linha de trabalho de design que não trabalha com design
como para o consumo, mas observa o objeto na interação que ele tem, né? Como o objeto media as situações, né? O que aquele objeto está mediando? Que ações aquele objeto está mediando? O que aquele objeto está comovendo? Ação no sentido de estar gerando o movimento daquela pessoa. E o que aquele objeto está comovendo, né? Então, a partir disso, essa pesquisa passou a convidar aqueles educadores que tinham participado desse processo a, a trazer o que eles estavam fazendo dentro da sala de aula com o celular. Educadores que passaram a usar o celular dentro da sala de aula, né? Então, nós focamos o quê? Na ação, na interação e nos recursos que o celular tem. E daí apareceram algumas questões interessantes, né? Que quando o educador usava o celular, a interação entre os estudantes e os educadores era fortalecida. Quando os educadores usavam o celular, a interação entre os estudantes na escola, nos processos educativos, também era fortalecida. Quanto à ação dos estudantes, aconteceu de um estímulo no que eles estavam fazendo dentro da escola. Então, a interação e a ação do estudante nessa escola demonstrava uma presença grande. E, curiosamente, o recurso que eles mais usavam não era a internet, mas a câmera fotográfica, né? Quer dizer, dentre os recursos, embora tinha um uso muito grande da internet, a câmera fotográfica, não só para fotografar, mas para filmar também, era muito usada, né? Então, isso foi uma questão que às vezes a gente diz, não, mas não tem Wi-Fi, né? E, de fato, isso é uma questão, né? Mas também tem essas relações que não necessariamente passam pela internet, né? Porque eles faziam coisas que eles faziam com o celular e, quando encontravam Wi-Fi, postavam. E, então, a pesquisa trouxe essa relação, né? De como ver o objeto, quer dizer, como que aquela pessoa que estava no celular, seja educador, seja estudante, estava totalmente presente naquilo que estava fazendo, independente do que estava fazendo, estava presente. Então, em relação à presença, a presença na interação com o celular. Aí temos que ver como que pode haver essa presença, né? E como havia essa presença forte quando cada um tinha voz e participação dentro do processo. Então, essa palavra comover, ela concentrou várias possibilidades de sentido para essa relação. O comover um objeto que às vezes está perturbando, né? O comover que, enquanto cada participante é reconhecido no processo, o comover fazia muito diferença, e o comover no sentido de que muitos daqueles trabalhos que aconteceram tinham relação com as suas subjetividades, com as suas relações com as suas casas, com os seus espaços, com os seus territórios, né? Então, eu me lembro de um trabalho muito interessante que um professor de geografia fez, pediu que ele estava trabalhando água no Rio de Janeiro, pediu que cada estudante, desculpa, fotografasse os rios que encontrava no seu trajeto de casa, independente do rio estar vivo, morto ou encanado, né? E também desperdício de água. E eles fizeram uma cartografia no WhatsApp com muitas fotos, cada um do seu espaço, do seu território, e foi um trabalho muito incrível. Então,
me estendi demais, acho que depois vamos ficar para perguntas. Eu passo aqui para a Cíntia, para ela se apresentar e falar. Obrigada, Lu. Então, gente, boa noite. Meu nome é Cíntia Dias. Eu também faço parte do Link, como a Lu e o Edu e tantos colegas que estão aqui com a gente. Terminei o doutorado em design no ano passado e sou professora de... Por que começa no audiovisual aqui? Sendo que o meu doutorado foi na área de jogos de tabuleiro, né? Foi na área de design e jogos de tabuleiro na educação. Porque eu também sou professora na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, na Fiocruz, junto com o professor Gregório Albuquerque. Eu tenho trabalhado na disciplina de educação audiovisual desde 2012. Então, eu venho trazer um pouco essa conexão que a gente, lá na escola, existe essa disciplina de audiovisual, que faz parte da disciplina de artes, em que o celular também está muito presente de diversas maneiras, né? Então, eu vou trazer só um pouquinho dessas últimas experiências com o celular na educação audiovisual, que tem a ver também com esse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? De ter que se comunicar através do Zoom, que já é uma forma de uso, muitas vezes, desses dispositivos móveis, né? Do celular, do tablet. A escola forneceu o tablet para os alunos, mas a gente vive também questões de conexão, às vezes, o chip não pega na casa do aluno, né? Aí, às vezes, consegue um Wi-Fi, às vezes não consegue, então essas questões também estão presentes. Mas esses aparelhos estão sendo muito parceiros ao mesmo tempo, né? Estão ajudando muita gente a construir essa presença distante, né? Essa presença online. Então, pode passar, Lu. É claro que, como a Lu já falou, né, a câmera é um dos recursos que a gente mais utiliza no celular, né, no dia a dia, e a gente discute muito isso na disciplina, desde essa multiplicidade das imagens que a gente produz hoje em dia, que nem sempre a gente olha para elas, nem sempre elas são reconhecidas, né? A gente posta muito da nossa vida e nem sempre a gente para refletir sobre o que a gente está construindo ali naquele recorte de vida. Então a gente também o celular também está presente nesse sentido de que tem tantas redes que os alunos estão usando todo dia e essas redes precisam ser tematizadas também, né? Esse uso do celular também precisa virar parte e tema e forma de envolvimento dos estudantes também na escola, né? A gente tem que trazer isso para dentro. E esse ano, com essa questão da gente ter que se comunicar online, né? De como fazer uma disciplina de audiovisual à distância, uma das questões que ficaram mais fortes para mim foi assim, como é que a gente vai dar conta disso, sendo que a produção audiovisual é um processo muito coletivo, né, do fazer junto na hora. Então, os alunos estavam sempre em grupo, construindo juntos e tudo mais. Então, a gente vem tentando propor, essas são imagens de algumas produções que eles fizeram esse ano passado para esse ano. Então, surgiram desde animação com objetos, né, fazendo fotografias ou mesmo fazendo animações, se apropriando de aplicativos de animação, animação com recorte de revista, reapropriação de tudo que eles tivessem ao redor, né, desde tirar uma fotografia da peixaria para representar um peixe num conto indígena que a gente estava trabalhando, tirar foto da colcha que tem a lua e o sol, porque na história tinha um conflito entre a lua e o sol. E olha que interessante, né? A gente despertar esse olhar para quantos símbolos a gente tem ao nosso redor, quantas imagens a gente vê todo dia, né? E como que a gente pode ressignificar essas imagens, atribuir um significado novo. Nesse de cima à esquerda, a gente fez, em parceria com a professora de artes cênicas, uma oficina com eles para proporcionar ou estimular essa experimentação da câmera também, né? Que essa nossa interação nas aulas online, em geral, envolve os alunos muito tímidos ou muito cansados, muito exaustos também dessa estar na câmera, né? É uma coisa que gera muita angústia neles, muita timidez, enfim, muita resistência. E aí a gente falou, bem,
como é que a gente faz audiovisual e artes cênicas online sem câmera? Fica complicado. Então, vamos tentar construir caminhos, né, formas de interação em que a gente estimule os alunos a pensar possibilidades. Então, aí, a partir de uma das propostas que a gente fez, que era buscar objetos em casa que pudessem ter relação com culturas indígenas, porque a gente estava tentando trabalhar também num aspecto de descolonização de saberes, de buscar outras referências, né, de buscar referências em povos originários. Eles buscaram objetos em casa que pudessem ter relação, e aí fizemos alguns experimentos com a câmera, e aí essa menina que está aqui em cima à esquerda criou uma narrativa super interessante de os objetos ganhando vida e indo buscar uma música que fosse indígena no Spotify. Então ela ainda incorporou o celular de uma outra maneira dentro da narrativa dela. E aí a primeira música que vem é Vamos Brincar de Índio da Xuxa, e os objetos todos dela não gostam da música, criticam a música, ela vai buscar uma música genuinamente indígena no Spotify. Então foi uma experiência muito interessante que a gente teve. E o outro, só mais dois que eu queria mencionar, que é um que tem duas imagens na vertical aqui bem no meio, que tem um puff, e aqui à direita que tem um que alívio, que foi os alunos produzindo um curta a partir de um conto indígena, fizeram uma conversa de WhatsApp. Então a rede também virou objeto, né? Virou tema dentro da produção audiovisual. E aí eles fizeram um grupo de WhatsApp, e aí sincronamente foram cada um, então tá, qual personagem, foram colocando as suas falas ali. E foi interessante porque deu a sensação da gente estar produzindo juntos, né? Deles estarem produzindo juntos, porque gerou aquela mobilização do grupo ali para a produção. E aqui embaixo foi uma outra produção a partir de objetos e criação de histórias em conjunto ali no Zoom. Então, só algumas possibilidades, né, desse olhar para o audiovisual. Aliás, olhar para o celular a partir das possibilidades das potências de linguagem, né, que o audiovisual, que a imagem permite, né? São tantas formas de imagem que a gente vivencia todo dia e que a gente pode construir, né? Hoje a gente estava fazendo um experimento com eles também de encontrar em casa planos que possam ser produzidos e que possam ser ressignificados em narrativas, né? Dentro da nossa casa, quantos cenários a gente tem? Quantas possibilidades de histórias a gente poderia criar, que não necessariamente a gente estaria expondo a nossa casa, porque aí seria outra coisa, né? Seria uma outra narrativa. Pode passar, Lu. Mas isso tem a ver mais com a minha atuação profissional na escola, né? Lá no audiovisual. A minha pesquisa de doutorado também passou, né? Surgiu da minha atuação na escola, porque eu comecei a dar aula numa disciplina que tinha uma característica de projeto e de pesquisa, dentro de algum tema de saúde. E aí, dentro desse tema, eu propus uma construção de jogos de tabuleiro, que aí, a princípio, não tem nada a ver com celular, né? Mas quando você começa a estudar jogos, você vê que a multiplicidade de jogos que existem tem características em comum, e essas características a gente pode se apropriar delas também e aproveitar elas num contexto educacional, seja porque são objetos multimodais, são gêneros discursivos multimodais que a gente fala, né? Porque a gente tem formas de dizer, formas de ler, formas de interagir que os jogos favorecem ou não, né? E a gente pode jogar conforme as regras, a gente pode rever essas regras, a gente pode criticar essas regras. Então, os jogos também permitem a gente múltiplas leituras. A gente pode olhar para esse objeto jogo, seja o jogo de tabuleiro, seja o jogo no celular, seja o jogo de videogame, né? E olhar para eles de muitas formas. É claro que talvez a gente esteja mais acostumado como professor, seja que o jogo vai ensinar algo. Mas esse ensinar algo também pode ser de várias maneiras diferentes, né? E a gente ainda pode construir coletivamente jogos, né? E aí é um pouco disso que é mais por aí que foi a minha pesquisa do doutorado. Pode passar, Lu. Desculpa, peraí. Tranquilo. Foi? Então, um dos exemplos de um exercício que eu fiz com eles na escola, que pode ser feito também à distância,
jogar jogos e conversar sobre esses jogos, né? Muitas vezes eles já jogam. Eu fiz uma pesquisa essa semana com meus alunos de uma turma e saíram, assim, sei lá, 6 jogos que eles jogam com frequência. E boa parte deles trabalha com interação entre as pessoas. Então, o Free Fire... Caramba, deu branco no nome do outro. Mas o Among Us... Teve uma professora lá da escola que me permitiu contar da experiência dela também, a Simone, que ela trabalha com biossegurança e ela fez um experimento com os alunos com Among Us, todo mundo jogou livremente e depois eles fizeram uma análise de mapa de risco do Among Us, né? Como é que, em cada espaço do jogo, qual que seria o risco, que era o tema da aula dela. Nesse momento, nessa situação aqui, cada um jogou um jogo que era como a gente chama de... Ah, que legal, Bia. Então, nessa aula, que era uma aula presencial, cada aluno jogou um jogo, que poderia ser no computador ou no celular, eram jogos digitais, que tinham um propósito, né? Que a gente chama de jogos aplicados. Diferente do Among Us, que é um jogo de entretenimento, existem jogos que eles têm um propósito de ensinar alguma coisa, né? Ou tem uma narrativa muito clara, um discurso muito claro sobre algum tema. Então, a Simone está aqui no chat. Foi ela a professora Simone Ribeiro, que fez a experiência com a Among Us. Já se encontraram aí. Muito legal. Então, por exemplo, o Plague Inc., que é um jogo que muita gente conheceu, né, por conta da questão da pandemia, eles fizeram uma análise. O que se sentiu? O que eles sentiram ao jogar? E aí incorporar essa ideia do sentimento, que também tem a ver com o que a Lu fala do comover, né? Que é uma coisa que nem sempre a gente incorpora na escola, pelo menos não fora das aulas de artes, né? Em geral, o que você sentiu está mais restrito às aulas de artes, mas quando você fala de uma mídia como um filme ou como um jogo, o sentimento e como aquela mídia construiu esse sentimento, né? Que elementos, que partes dali, então a gente foi trabalhar as estratégias que eles tinham que usar para jogar, os objetivos do jogo, que recursos que você tinha no jogo, como é que era a relação do tempo. Então, assim, essa análise, né, esse desmontar uma experiência que você viveu também é muito interessante e tinha a ver com o que eu ia fazer depois de construção de jogos. Pode passar, Lu. O que acontece? Uma das referências que me inspiraram mais nesse processo fala desse letramento em jogos, né? Que é mais do que olhar para os jogos enquanto mídia, que é uma ação super potente, né? Ou se apropriar dele para outras formas, como o Marcos Lima, que está aqui, é do No Game, do Pedro II, eles trabalham muito jogos digitais, para que os alunos se apropriem de outras formas, façam pesquisas sobre os jogos digitais, façam pesquisas dentro dos jogos digitais, né? Que é uma experiência super interessante. Conheçam também o trabalho do No Game. Esse autor que fala desse letramento em jogos, ele fala assim, como é que o mundo se parece do ponto de vista de jogos? Então, os jogos eles são sistemas, né, de regras que estabelecem sentidos entre os objetos que compõem o jogo. Mas, ao mesmo tempo, o sistema ele não é totalmente rígido, existe uma flexibilidade, existe um jogar, né, que no inglês é o play. E, ao mesmo tempo, o jogo é um objeto de design, então alguém pensou ele. Então, a gente também pode pensar, né? Pensar jogos a partir da realidade. Isso faz com que a gente olhe para o mundo a partir de um pensamento sistêmico, que também é um recurso que é uma das questões que me mobiliza mais. A gente pode olhar para o mundo de um ponto de vista sistêmico, entender os sistemas que acontecem no mundo, entender que essas regras também podem não ser tão rígidas quanto parecem. Então, a gente pode construir pensamento crítico, pensar como modificar essas regras que existem. E a gente pode construir, sejam jogos, para expressar isso que a gente aprendeu, o que a gente descobriu sobre o mundo, ou expressar o mundo que a gente gostaria que fosse, né? Isso é uma questão que a gente vive muito sempre, assim, se a gente vai fazer um jogo sobre o mundo real ou o mundo ideal. Então, pode passar, Lu. Eu estou tentando não demorar muito, estou acabando. Essa é uma foto, então, deles. Uma foto não, um desenho sobre uma foto dos alunos trabalhando no jogo. E aí, essa experiência que foi para a tese de doutorado também, tem muito a ver com isso que a Lu fala também do comover, de partir do que veio deles, né?
Então, a gente fez uma pergunta no início do ano do que eles tinham trabalhado em relação à saúde. A gente levantou questões que interessavam mais ao grupo, eles fizeram rodadas de votação. Depois eles chegaram à conclusão de que eles queriam trabalhar os problemas do SUS. Só que esse era uma turma dentro de uma escola de saúde. Então a gente foi, tá bom, então problemas do SUS, que problemas? Vamos pesquisar, vamos entender esses problemas. E aí a gente foi fazer pesquisa, eles entrevistaram profissionais de saúde e resolveram fazer um jogo sobre o sistema de regulação no SUS. Então hoje existe o jogo do CISREG, que foi produzido por essa turma. Não foi produzido no celular, mas é interessante como que nessa foto a gente vê o celular ali como suporte para essa produção, né? Quando a gente fala em sistemas colaborativos, para a gente ter colaboração, a gente precisa de comunicação, coordenação e cooperação. E o celular é um suporte muito potente, né? Para a gente se comunicar, para a gente se coordenar, para a gente cooperar. Então eu vejo a conexão do celular também nesse ponto, né? Para além de ser um suporte em que a gente joga, que a gente pode construir jogos, em que ele pode apoiar a construção de jogos, ele pode apoiar a leitura crítica. Então, acho que é um pouco por aí para eu ver se eu não me estendo demais. E é isso, obrigada. Bem-vinda, Helena. A professora de artes cênicas está aí também, no chat. Edu. Sou eu. Boa noite a todos os presentes. Eu vou começar diferente, considerando a audiência que a gente tem. Eu vou falar que eu sou de Valença, eu nasci em Valença. Hoje, por causa da pandemia, eu voltei para Valença. Então, um abraço para a galera de Vassouras e de Barra aí. Tamo junto. Não, pode passar. Não tem problema. Eu sou formado em graduação em Arte e Design pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou licenciado em Artes Visuais também pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Especializado em Educomunicação pela Unileia. Terminei meu mestrado em Design na PUC, com orientação do Alexandre Farbiais, com orientação do Alexandre e orientação da Jaqueline Farbiais. E entrei junto com a Cíntia e com a Lu para organizar esse curso, né? Considerando não só os títulos, mas também... Porque título é título, né, mano? É papel. Mas considerando mais as experiências que eu tive como design, e eu estou falando design para esboçar um sorriso no rosto do meu amigo Lucas, e eu trabalho como ilustrador hoje para um site que cobre o futebol italiano aqui no Brasil. Eu sempre estudei processo de educação mediado por linguagem, não necessariamente celular, embora eu tive uma experiência muito boa com essa educação ou com essa interação virtual no meu mestrado, porque depois de um ano de mestrado, já com a metodologia pronta, veio o corona e modificou o meu caos, né? Criou um outro caos que eu tive que lidar. Então, eu comecei a desenvolver contatos virtuais com outras universidades do Rio de Janeiro e comecei a ter contato com essa galera, né? Ao tempo que essa articulação e essa interação foi virtual, ela foi me ajudando a ter uma noção, uma experiência dos processos de interação. E vale dizer que o meu carro-chefe de estudo é narrativa e multimodalidade, o que eu acho que faz encaixar muito bem com a proposta do curso. Aproveitando que nem a Cíntia nem a Lu falou, eu vou talvez dizer o que eu acho que é mais potente nesse curso, que é exatamente quem desenvolveu primeiramente o curso, que foi a Luciana, com a ajuda da Cíntia e minha ajuda também. Embora a gente considere uma relação horizontal com quem for fazer o curso, porque a gente só funciona nessa horizontalidade dialógica. Inclusive, a minha dissertação foi totalmente nisso. Eu tenho 2 páginas no slide aí, que foi uma narrativa, uma história em quadrinho, que é o que eu estudo mais a fundo, que eu criei considerando as narrativas da minha dissertação. Primeira coisa que eu vou falar é que vocês vão olhar para o meu slide e vai falar assim, nossa, que rapaz preguiçoso. Eu prefiro que vocês pensem que eu sou um rapaz sintético, porque a gente passou os slides da Luciana, a Luciana ela mostrou que eu só tenho um, a gente passou os maravilhosos slides da Luciana e os maravilhosos slides da Cíntia, e o meu slide é um só com 2 páginas chapada que eu tirei da minha dissertação. Por 2 motivos. O primeiro, não é preguiça, hein, gente? O primeiro é que
Eu quis trazer, né, só essas 2 páginas para vocês lerem minha dissertação, fazendo meu jabá como pesquisador. Quando estiver disponível na PUC, vocês procuram Eduardo Figueiredo Silva lá no site da biblioteca, que é uma dissertação muito bacana. E segundo, para mostrar a minha potencialidade, considerando que nós somos 3 sujeitos diferentes, e isso me interessa muito na área de educação, porque eu estudo relações de poder e subjetividade, olha essa coisa que absurda que eu faço. E através da multimodalidade, né? Então, aqui já a gente já percebe que nessa virtualidade, de uma interação virtual, nós temos 3 processos subjetivos diferentes. A Luciana, que trouxe vários slides, mostrou a potencialidade dela, a pesquisa dela e o trabalho dela com o celular em si, que eu acho que de nós 3 é que tem mais experiência com o objeto do curso. Agora, um conhecimento, ao meu ver, ele é sempre um caleidoscópio que suporta várias cores, que vem de vários prismas. Quando você tem 3 pessoas, você vai ter a somatória de 3 prismas. Se a gente tiver mais estudantes, né, alunos, a gente vai ter mais prismas e esses conhecimentos vão se construir. Daí vem o comover, o mover junto que a gente pretende. Agora, a Luciana, que tem essa experiência e esse conhecimento muito profundo no celular, ela tem essa visão e essa ação complementada pela Cíntia, que estuda jogos, que é uma potencialidade muito grande no celular. Você vê que a gente vira e mexe, a gente tem Free Fire, Among Us, que muita gente usa, então é potente. E complementando as duas, você tem a mim, que trabalha e estuda mais especificamente narrativa, que se você pegar vários autores, ele vai falar que a narrativa é um dos principais meios de comoção do ser humano, e daí vem o comover, e como que trabalha com essa narrativa, né? Junto a isso, eu trabalho uma narrativa multimodal, que é o que eu estudo, que é a narrativa multimodal verbo-visual, que é principalmente história em quadrinho, e aí vem a minha outra base de estudo muito forte, que é a multimodalidade. E aí vem o como ver, o como enxergar, o como sentir. Então, a gente tem esse processo das 3 ações do curso, com a minha base de pesquisa narrativa multimodalidade, complementada pela da Cíntia, que é a linguagem também multimodal em jogos, e também pelo celular, como ela falou, audiovisual, e o da Luciana. E a partir daí a gente constrói esse curso com esses vários prismas se encontrando e desenvolvendo várias cores diferentes. E espera que os estudantes venham e, dentro dessa horizontalidade, desse diálogo, construa esse caleidoscópio potencializado, complementado, formando várias cores, né? Eu acho que foi mais... Eu nem preparei fala, porque geralmente não preparo, mas eu acho que deixar claro esse nosso processo, e eu não sei se eu, de alguma forma, eu atropelei o que a Luciana e a Cíntia a gente preparou nessa apresentação, mas eu acho que mais do que falar de mim, só da experiência, é falar como que os nossos processos se articulam para gerar o objetivo do curso. E como que a gente potencializa, e espera que seja potencializado esse processo de ensino-aprendizagem para ter um curso potente, né? Se vocês preferirem que eu falo da minha experiência além da narrativa multimodalidade, eu trabalhei na PAI Valença como professor e como mediador, onde eu produzia, articulava e mediava material didático, e também trabalhei 2 anos junto da professora Eliane Betoque e Carlos Kilimik na Universidade Federal de Juiz de Fora, como bolsista, desenvolvendo material didático para várias escolas, e também como mediador de outros estudantes que projetavam materiais didáticos. Bom, eu acho que é isso, eu não tenho muito mais o que falar. Espero que vocês se lembrem que eu não sou preguiçoso, que eu sou sintético no slide. E é isso. Então, eu vou parar de compartilhar para a gente fazer um pequeno exercício. Isso. Bom, queria dizer também, agradecer a Jaqueline Fabiars, que é a nossa orientadora, que é uma pessoa que nos reúne de uma forma excepcional, só agradeço, e que reúne também os conceitos, né? Esse grupo é um grupo bakhtiniano, então ele pensa de fato dialogicamente,
e quer o tempo todo dialogar com autores que trabalham com essa perspectiva dialógica. Então, a gente queria propor um pequeno exercício. Acho que não deu para falar tudo, eu acho que na conversa a gente vai trocando uma figurinha, né? Um pequeno exercício simples, com o celular, e cada um na sua casa. Tá? E a gente vai fazer o seguinte, vai tirar uma foto da onde você está, né? Uma foto de um espaço que você identifique assim como um espaço do seu que te chama atenção, que tem a ver com o seu interesse, mas à tua volta. Pode ser um objeto, um cantinho, qualquer coisa que tenha a ver com o seu interesse e que te mobilize de alguma maneira e que esteja perto de você. Então, você vai pegar o celular e tirar uma primeira foto. Aí eu vou fazer também, tá bom? E aí cada um faz individualmente, tá? Então, eu vou tirar aqui. Tirar uma foto de qualquer forma, né, Lu? Como quiser, inicialmente. Uma foto da onde você está, você tira a foto desse cantinho. Beleza. Tá? Se vocês puderem dizer aqui no chat se já tiraram essa foto, se já tiraram a primeira foto. Feito? Tá. Quando todo mundo estiver assim dizendo feito, eu passo para a próxima. Todo mundo? Estou vendo aqui que está todo mundo tendo feito. Então, agora eu vou falar sobre a segunda foto. A segunda foto você vai tirar desse mesmo objeto, mas bem de perto. Então, você vai pegar a câmera e vai chegar muito próximo desse objeto, ou desse cantinho, o que for. Você vai tirar uma foto muito próxima. Pronto, a segunda foto. Se o pessoal puder me dizendo aqui, só para sinalizar. E agora, a terceira foto é uma foto mais distante. Mais distante que você conseguir daí, mas que você tire foto desse objeto naquele contexto que ele está, para não perder de vista ele. Distante ao ponto de não perder de vista ele, mas o mais distante que você conseguir. Se precisar levantar, eu mesma vou me levantar. Feito a terceira foto, 3 ok? Show. Então, eu vou pedir que o Rodrigo nos ajude a abrir o microfone de quem quiser comentar as relações que você viu sobre essas 3 imagens que você tirou, né? Quem quiser, quem puder compartilhar conosco o que observou dessas relações de proximidade e distância desse objeto, podia nos sinalizar aqui no chat que o Rodrigo abre o microfone, ou abre o microfone de todo mundo, as pessoas desligam os seus microfones. Eu quero dizer... levanta a mão, tem o recursozinho de levantar a mão também. Show, show.
Eu quero dizer o seguinte, que para nós é um prazer e também um alento ter uma quantidade de pessoas querendo pensar conosco esse desafio que é levar o celular para a sala de aula, que embora a gente já trabalhe com o celular na sala de aula, a gente está pensando sobre essa quantidade de linguagens multimodais que precisam estar dentro de sala de aula pensando criticamente, né? E pensar o celular também criticamente. Então, é muito importante que nós estejamos juntos para nos apoiar, porque não é simples esse processo, né? Não é simples nem para educadores, nem para estudantes, nem para a escola. Então, precisamos nos apoiar a pensar as formas e as formas de analisar esses processos, né? Bom, enfim, alguém gostaria de falar? Adalberto, podia liberar o microfone aí, Rodrigo? Adalberto, pode falar. Já foi liberado. Boa noite, meu nome é Adalberto. É legal, a gente pode se identificar rapidinho? Sim, claro, por favor. Eu não vou aparecer. Eu sou professor de língua portuguesa da rede pública estadual e da rede pública municipal. Trabalho em Macaé, moro em Araruama, no Rio de Janeiro. Escolhi aqui, né, tirar foto de uma estante de livros que estava diante de mim e vi como é que essa estante de livros ela vai, com afastamento, né, se tornando parte de um todo. Ela deixa de ter essa... Eu vi uma identidade, porque quando eu fui bem próximo, eu falei, a gente tem que mirar agora em um livro. E aí um livro acabou sendo mirado. Depois eu fui vendo como aquele objeto estante, que tinha tanto significado, né, com a proximidade, como é que ele, distante, começa simplesmente a fazer parte de um cenário. Eu percebi dessa maneira. Sim. E como você vê, assim, essa estante tinha a ver com você? E como que foi o próximo, a sua foto próxima? O que você viu de diferente na próxima também? Então, na próxima eu vi justamente essa... Deixa de ser, né, vários livros e a gente passa a focar em um. Eu fiquei pensando, o que esse livro pode ser importante para mim? De que maneira eu posso utilizá-lo como professor? Aí vem reflexões com a idade de cara com um objeto em meio a esse objeto estante, esse livro, como é que ele pode ser pensado, como é que ele pode ser significado, aquele livro em particular. Né? Eu acabei percebendo que eu estou aqui assistindo pelo celular em frente a uma estante de livros. Né? Didático, claro. Muito obrigada, Adalberto. Adalberto, deixa eu fazer uma pergunta. Se você puder responder, você responde. Qual livro que é? Deixa eu olhar aqui. Não tem como você ver pela foto? Tem. É um livro de educação de jovens e adultos, da EJA, né? Da EJA, eu trabalhei com esse livro na EJA Noturna. Por sinal, um olhar, né, de educação que eu sou apaixonado, que é a EJA. Muito bom. Alguém mais Obrigado. pode compartilhar conosco? Helena. Tá liberado. Estou liberado? Eu posso... Tá. Olá, boa noite, sou Helena. Boa noite. Sou colega da Cíntia, a gente está dando aula, esse curso juntos. Tenho aprendido muito com a Cíntia, assim, realmente incrível. Eu ia tirar uma foto de uma coisa que eu tenho. Eu gosto muito de mural. Eu preciso mural, eu preciso coisas assim, né? E aí o primeiro mural que eu fiz, que eu boto aqui na frente, não dá para, assim, eu não quis fazer, eu não escolhi esse porque estava com muitas coisas assim de números, cartões, umas coisas assim meio de número que eu não achei interessante. E aí eu fui para o meu lado aqui direito, que é a minha mesa de trabalho, eu estou no meu local de trabalho e tal, então foi essa coisa muito viva, de muitas cores, né? De muito sentido assim. Né? A gente não vai mostrar foto, né? Porque eu não consigo nem...
Seria muito legal mostrar, você consegue Mas compartilhar. é difícil, né? É mais difícil. Foi mesmo uma experiência para cada um olhar e compartilhar, assim. Mas o que você sentiu, Helena? Fala um pouquinho dessa questão da relação da proximidade e distância. Te fez olhar de outra forma? Você percebeu alguma característica? Não, engraçado, na proximidade ela parecia uma coisa muito bagunçada, porque tem muitas coisas na mesa aqui lateral de trabalho, e aí quando eu me afastei estava tudo muito organizado, porque eu também me organizo aqui, né? As coisas estão empilhadas de acordo com os assuntos. E aí eu vi uma coisa organizada, foi isso que me chamou a atenção. A bagunça está organizada. Muito interessante, né? Essa Muito diferença de perspectiva a partir da diferença da distância, né? Muito bom. E o que a gente pode pensar também em relação ao celular, né? O quanto a gente pode ver ele de longe no contexto e o quanto o que a gente vê de perto quando a gente está ali na lida. A Vanessa também gostaria de compartilhar conosco. Vanessa Barros, Rodrigo. Pode falar, Vanessa? Ela liberou o áudio dela, mas a gente não está ouvindo. Vanessa, não estamos te ouvindo. Ah, pronto. Foi? Sim? Sim, sim. Bom, eu sou Vanessa Barros, eu sou professora do município de Magé, atuo na educação infantil e, apesar de, às vezes, parecer um pouco mais difícil, né, um pouco mais dessa resistência de olhar certas práticas na educação infantil com as crianças bem pequenas, eu estou o tempo inteiro aqui ouvindo vocês e conseguindo adaptar e pensar em ações. Enfim, eu também sou psicóloga e a minha foto foi sobre um mural também, só que na hora da proximidade, né, eu aproximei num azulejinho que eu tenho aqui com a escrita da psicologia, e eu acho que a primeira percepção que me vem é sobre figura e fundo, é sobre o que tem significado maior, sobre o que tem importância maior naquele momento ou não, e muito do que o Adalberto falou, né? Depois, na distância, aquele objeto fazendo parte de um todo, de um contexto, né? Acho que é exatamente essa ideia de figura e fundo, do que é significativo, do que me tem importância naquele momento. Muito legal. Patrícia está falando aqui no chat também. O objeto é o mesmo, mas ele muda conforme a distância, assim como o meu olhar. Lu, surgiu uma pergunta aqui. Fala, qual é a pergunta? Tem alguma razão a ordem das fotos? É uma pergunta da Michele. Olha, não tem uma razão a ordem das fotos. Qual é o sentido da ordem das fotos? É primeiro você tirar uma foto sem esse compromisso da proximidade e da distância. Segundo, é você aproximar para ver qual é a diferença de como que você está vendo essa imagem. E depois distanciar. E a gente vê, foi muito interessante o depoimento da Vanessa? Vanessa, da amiga da sua amiga. Da Helena. Da Helena, porque ela viu uma bagunça de perto e de longe ela viu organizado, né? Quer dizer, também o quanto essas relações de proximidade e distância nos proporcionam visões sobre o mesmo objeto, né? E, no caso do celular, é muito importante a gente também ter essa dimensão do todo, né? Ele está contextualizado numa situação, numa relação mundial aí das novas tecnologias. Ele traz uma mobilidade extrema para as comunicações, né? A gente está vivenciando aí uma série de linguagens, inclusive fakes, que a gente não tem, assim, a gente não forma para essa multimodalidade de linguagem que os celulares mobilizam. Se a gente for perceber, assim, olhando o todo também, muitos momentos na história a gente teve essa expansão da comunicação,
né? E o quanto essa expansão da comunicação não trouxe reações também. E o quanto essa expansão da comunicação, sem um pensamento crítico, é complicada, né? O quanto tem uma manipulação. Somos todos manipuladores, manipulamos as coisas, né? Então, acho que também é interessante trazer essa coisa do objeto, acho que a perspectiva que nós vemos, que a gente pode contribuir, né, da perspectiva do design, é sobre a mediação com o objeto, porque todos nós criamos objetos, não é só no design, a produção material humana, utilitária e simbólica, ela é de todo mundo. Somos seres manipuladores. E como que é essa manipulação da forma? Né? Como que é essa manipulação da imagem, do texto com a imagem? Como que, nos processos formativos, a gente pode chegar mais perto dessas avaliações num processo conjunto de avaliação? Quando a gente pergunta para os estudantes o que eles estão observando, eles trazem. Né? E nós mesmos, nós trazemos. Só que é incrível como os processos formativos, a gente está num momento difícil, né? Porque, assim, diante de uma pandemia, diante de uma crise política, então, vários processos complexos, temos que estar muito junto e pensando junto. Né? E essa coparticipação é muito importante. Bom, não quero ficar falando aqui, mas não sei se eu respondi essa pergunta, já fui adiante. Se tiverem mais questões, se as pessoas quiserem fazer considerações e trazer a sua observação sobre esse exercício, o Cassiano Oliveira está com a mão levantada. Ele mandou a foto dele. Ah, que legal. Eu abri aqui, quer que mostre, Cassiano? Ah, show, Cassiano. Eu tentei mandar as 3 fotos, né, do exercício que a gente fez. Eu vi mandei só uma, vou mandar outra e vou mandar a segunda. Acho que fica melhor. Essa coisa muito interessante, né? Eu não sei nem como é que o Cassiano mandou, por exemplo, essas coisas que a gente não sabe, mas é que a gente acaba aprendendo no cotidiano, na vida, né? Como é que você mandou isso? Tem aqui do lado do To Everyone, né? Tem File, você clica, aí tem... Bom, o meu está em inglês, né? Your Computer, é o 4º ícone. Sim. Mandou aqui no chat para a gente. Obrigada por mais esse aprendizado. Isso, é no chat, não. Aí ele mandou Mas fala, Cassiano. Terceira. Só para terminei de mostrar, pronto. Essa é a terceira, né? Bom, pessoal, eu vou falar minha percepção. É uma percepção muito simples. Eu vejo com essas 3 fotos que esse lugar que eu bati, ele está fazendo parte, como se fosse uma extensão do meu corpo, porque eu fico a maior parte do tempo aqui, então essas fotos representam um pouco de mim. Então, à medida que as fotos, à medida que está próxima até a mais distante, ela vai mostrando uma parte de mim em detalhe, né? Eu fico quase 13 horas sentado nessa cadeira aqui. Então, trabalhando, fazendo as coisas. Então, acho que essas fotos representam uma extensão do meu corpo, porque esse lugar eu fico a maior parte do tempo do dia trabalhando, né? É isso aí. Show. Bom, obrigada. Eu não sou especialista, não, do assunto, por isso que eu me inscrevi, porque eu achei muito interessante o tema. E eu também trabalho com imagem, mas, infelizmente, não tenho essas capacidades desenvolvidas. O tema foi muito legal para mim e achei muito interessante a atividade. Eu preciso ir embora, gente, porque aonde eu moro já está um pouco tarde, amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Obrigada, Cassiano, pela sua participação. Todos Obrigado nós temos... todos vocês.
Muito bom, muito bom. Obrigada. E obrigada por esse novo recurso aqui, que eu não conhecia. Isso, estamos aí. Márcia e Carla também queriam falar. Márcia Viana e Carla Eunides. Acho que a Carla levantou o dedo antes, ou não? Então, vamos. Vai, Márcia, vai, Márcia. Abriu. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Meu nome é Márcia, eu sou professora também, de Macaé, da UFRJ, e como todas nós, né, estou super interessada em me apropriar dessa ferramenta que é o celular, né, e quais as potências que ele pode... Está cortando, né? Márcia, está cortando a tua voz. De repente, se desativar a câmera, às vezes a internet contribui mais. Infelizmente. Acho que a gente vai te ouvir melhor. Tá bom. Então, eu estava falando que o meu interesse é de me apropriar mais dessa ferramenta do celular em sala de aula, né? Tanto enquanto o ensino remoto, né? E depois, se um dia a gente voltar, e vamos voltar, né? Mas quando é que é a dúvida, né? Que a gente volta ao modelo presencial, né? E me interessei hoje, né, nessas poucas informações, quer dizer, poucas assim, de conteúdo, né, de trabalho, de tempo, né? A gente está 1h30, mais ou menos, quase 1h30, e já fui assim provocada, né? De vários sentidos, assim, de como usar essa ferramenta, que às vezes a gente fica tão incomodada com a presença delas, né, em sala de aula, mas que pode ser nossa aliada, né, de fazer com que os alunos, pelo protagonismo, né, que eles possam ter em escolher um nicho de observação, como foi agora sugerido, possa trazer, né, esse aluno para ficar mais à vontade, né, no ambiente de ensino e tal. Eu gostei muito, né, queria até me aprofundar mais, né, e conhecer um pouco mais desse projeto, enfim, se tiver outras possibilidades assim, da gente conhecer mais sobre essa interação, né, dessas ferramentas de comunicação aliadas ao ensino, seria muito legal. E aí, falando um pouquinho da minha foto, né, das minhas fotos, eu estou aqui semi-deitada, porque eu fiquei o dia inteiro sentada e eu queria uma posição que ficasse um pouco mais confortável, né? Fiquei o dia inteiro sentada lá na minha mesa de trabalho, diante dessa tela, e aí eu falei assim, não, quero ficar um pouco mais confortável. Eu vim para a minha cama e o meu gato veio atrás de mim, né? Que ele está sempre me acompanhando nos meus movimentos. Aí eu fotografei ele deitadinho, ele está enrodilhadinho aqui no meio da minha cama, né? E aí depois eu fotografei ele bem de pertinho e depois o máximo que eu pude, né, me afastar para fotografar ele. E aí a sensação é bem semelhante assim do que os colegas falaram, né? A princípio eu escolhi a foto, né, o que eu queria mostrar dele, né, ele enrodilhadinho ali dormindo. Aí quando eu aproximei bastante, parecia que eu estava invadindo ele, né, porque apareceu uma orelha meia distorcida, meia sem nitidez, né, e depois lá longe o quarto todo, né, ganhou espaço, né, da lente ali, e ele ficou lá uma bolinha preta em cima da cama, né? Então, é esse sentido, né, do que a gente quer mostrar, né, de mostrar também, e o que a gente quer mostrar também tem muito a ver com o lugar onde nós estamos, né? E como a gente quer sensibilizar e trazer essas pessoas também para o nosso cenário, essas coisas que a gente quer mostrar, trazer para a nossa vida, né? Então, foi mais ou menos assim que eu construí esses sentidos, né? E
Realmente eu queria muito conhecer um pouco mais desse tema que vocês estão tratando, que eu achei assim, maravilhoso. Agradeço a oportunidade e parabenizo aí todos do projeto. Obrigada, gente. Obrigada a você, Márcia, pela sua participação. Tayane, Carla Eunides e depois Tayane. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, sim. Boa noite, eu sou Carla, eu sou de Feira de Santana, na Bahia. Ah, que bom. Eu recebi o convite no meu e-mail e achei interessante o tema, como mover, né? E com relação ao celular. E aí eu disse, eu vou participar. Eu tirei as fotos de um cantinho, né, de onde eu trabalho, onde eu faço meus estudos, onde eu converso com Deus. E, assim, aí eu tirei de longe, tirei de perto e tal. Mas nesse cantinho também saí deste lugar, que é um lugar também onde eu penso muitas coisas, e fui para o meu lugar de trabalho. Eu trabalho com pessoas cegas. E o que é que acontece? Nós trabalhamos com ele usando o celular. Então, o celular foi uma ferramenta que auxiliou muito na autonomia deles, em muitas coisas, principalmente na relação de aprendizagem da escola, né? E aí eu falei, eu vou participar dessa oficina, desse projeto, para eu conhecer mais o que é que elas estão tratando, o que eles estão tratando, né, sobre. E aí eu fiquei interessada. Então, nesse momento agora, nós estamos retornando, né, ao nosso trabalho remoto, e aí nós estamos fazendo uma oficina com eles, para eles utilizarem esses aplicativos, né? O Meet, o Zoom, para que a gente possa trabalhar com eles, né? Nesse momento agora remoto, para que a gente retome as atividades com eles. Eu trabalho num espaço que é um centro de apoio pedagógico para pessoas com deficiência. E a minha área é a área de pessoas com deficiência visual, né? Então, eu achei assim, bastante interessante e bem curiosa ver o que é que vocês estavam fazendo com o celular. Obrigada, Carla. Adorei ouvir esse depoimento do trabalho com pessoas cegas, que todas essas mídias são um desafio para nós, né? E como trabalhar com áudio, né? Nesses espaços que também trazem muitas possibilidades para a gente, né? Verdade. Então, obrigada. Obrigada também. Tayane e Moema Branquinho, que admiro muito. Tayane, pode falar? Posso sim. Boa noite a todos e a todas. Eu sou estudante de Artes Visuais do Instituto Federal de Ceará e eu ainda sou graduanda, então eu ainda não tive experiência na docência, mas eu me identifico muito. Então, como é uma coisa que eu já ando pesquisando dentro da graduação, o acesso das mídias para levar para a escola uma forma de aproximar a arte das pessoas, seja aluno, seja da sociedade, então eu ando procurando eventos, pessoas que já estão nessas experiências para mim ver como é que eu vou construir, seja futuro artigo, ou então até mesmo o meu material do TCC. A minha primeira foto que eu bati foi de uma estante que está atrás de mim. Então, o que eu senti foi como se eu estivesse olhando normalmente quando eu entro no meu quarto para estudar. Aquele olhar banal que eu sempre olho quando eu estou no ônibus, aquela que a gente sempre faz, tá tão bombardeado por imagens que a gente se deixa passar. Quando eu bati a foto de mais perto, eu acabei focando mais o meu olhar ficou mais centralizado naquilo que eu estava vendo, então não foi um olhar disperso, foi um olhar mais focado. E na terceira foto, quando eu me afastei,
eu pensei, olhei a parede toda e pensei, nossa, essa parede está atrás de mim, tem tudo isso, e eu olho todo dia, e ao mesmo tempo eu não olho. Então, foi mais ou menos isso. Obrigada. Muito bom, obrigada, Tayane. Obrigada demais. Muito bom Ceará aqui. Moema, pode falar um pouquinho? Se o Rodrigo pode desligar ligar o microfone da Moema? Já pedi para ela ativar lá. Eu já ativei. Okay? Oi, boa noite. Eu sou artista visual e também sou professora no curso de arquitetura da Santa Úrsula e estou justamente há 1 ano e meio dando aula. Eu dou aula de plástica, né, de expressão, de materiais de artes visuais, né? Então eu praticamente atravesso a tela, né? Eu tenho que justamente a história do celular, né? Eu me interessei porque eu estou querendo aprender muitas outras coisas, também vídeo e tudo mais, edição e tal. Mas aí, bom, vou falar primeiramente do que eu fiz como fotografia, né? Eu fotografei uma escultura que estava na mesa, distante, e depois tive um susto, porque quando eu me aproximei, como essa escultura tem vidro, veio uma luz, né? Veio um reflexo, que eu não tinha percebido antes, porque eu não ficava nessa posição de abaixar, né? E aí eu achei muito gostoso. Isso é uma pena que eu ainda tenho que aprender o que o Marcos passou agora, o linkzinho, para poder fazer as fotos. Depois eu posso mandar para vocês. Mas ficou meio mágico, a foto ficou parecendo uma estrela, sabe? Ficou curioso. Super. Bom, outra coisa, como eu dou aula para os alunos, eu quero compartilhar essa experiência. Estou dando aula Ateliê Bloco, é um curso de arquitetura, mudou a grade curricular e a gente faz outras propostas lá. Então, eles trabalham com bloco, a ideia de série, modulação. Então, como a gente está nesse momento pandêmico, eles têm que trabalhar a ideia de elementos modulares. Então, cada um pega coisas. Então, um pega copos, outro pega moedas, outro pega isqueiro, e fazem fotografias, e montam. Então, no final, é a fotografia vista de cima, vista próximo, deitado, então várias possibilidades. Então está interessante essa vivência. E quando eu fiz esse trabalho agora com essa escultura, aí eu falei, eu também estou fazendo, porque na verdade quando a gente fica dando aula, a gente não é que eu trabalho artisticamente, mas alguns exercícios talvez eu não tenha feito tanto para mim, né? Eu oriento eles, mas foi ótimo que eu até no experimentar, né? Até vou mostrar mais essa escultura aqui, né? E como ela ficou deitada, a luz bateu e eu vi a textura. Então, foi isso. Mas é muito gostoso, eu quero aprender. Quem sabe, vou fazer o curso. Muito obrigada a você também. Só pegando o gancho da Moema, que é uma coisa incrível, né, que também saiu na pesquisa, é que os professores não viam a escola como um espaço de criatividade. E isso me chamou muita atenção, nos chamou muita atenção. A Jaqueline, minha orientadora, está aqui, para que, né, se a Jaque quiser falar. Uma coisa interessante é que a criatividade estava alocada no lugar dos professores de artes, como que fosse um lugar especial, como se as pessoas todas não fossem criativas e que os componentes curriculares não gerassem processos criativos, né? Então, identificar assim como a gente vê a escola, né? Como a gente vê a escola como um espaço de reprodução de conteúdo e não como produção de conteúdo, produção criativa de conteúdo, incluindo as vidas de cada um, os cotidianos de cada um, as imagens e os áudios e as vozes dos espaços onde cada um vive. E como a pandemia também nos trouxe uma possibilidade que, por mais difícil que esteja sendo esse momento, a gente olhando para situações assim do Zoom, né? Eu trabalho com escola há muitos anos, estou vendo a Cris aqui, trabalhamos juntas num projeto na PUC que se chamava Aprendendo com Arte, há muitos anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, e
enfim, lá trabalhávamos artes com os professores da rede pública, né? E hoje também trabalho com artes com professores da rede pública e da rede SESI. E como a gente vê, quando os educadores se apropriam das pesquisas próprias, dos interesses próprios, como aquele componente curricular, que era alguma coisa burocrática, passa a ganhar uma outra característica, né? Lugar de pesquisa, lugar de criação, lugar de reflexão, ação. Então, como é que a gente pode, através do celular, que carrega vários recursos de práticas de registro, que tem feito isso nas nossas vidas, pode também passar a fazer práticas de registros dos nossos processos de aprendizagem, né? Dos nossos processos de pesquisa, né? Enfim, são perguntas, provocações que a gente pode, e que, na realidade, não está dado que a gente está vivendo um momento muito diferente, um momento muito crítico, e como nós vamos lidar com isso, porque a escola está vivendo um momento de transição, né? Não gosto de falar bem e mal, mas me vê essa expressão na cabeça, para o bem e para o mal. Mas como é que a gente vai lidar com isso? Talvez a gente tenha que entrar numa certa indisciplina para poder pensar outras coisas juntos, né? Tem o Lucas Brasil, quer falar, nosso querido. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Lucas. Sou, de certa maneira, parceiro e fã de todo mundo que está fazendo essa mesa. E eu dei aula de arte em 3 instituições diferentes, né? 2 delas foram escolas. Então, dei aula para Fundamental, né? E Fundamental 1 e 2. E era muito engraçado, porque quando eu ia trazer a questão do celular, quando a gente ia trabalhar algo relacionado a celular, tanto para trazer elementos de fora, para, a partir de alguma pesquisa, fazer, os jovens ficavam mexidos. Parte da coordenação da escola também não apoiava muito por conta disso, né? Não podia pegar celular, como se estivesse fomentando. E eu lembro de uma atividade que eu fiz numa das escolas, que era sobre fotografia. E a câmera e o celular, mal ou bem, é uma democratização da câmera, né? Independentemente da qualidade. Você consegue mexer esses diferentes recortes. E a gente estava trabalhando também uma questão sobre a apropriação do espaço, a apropriação da escola pelos alunos. Para os alunos entenderem também que eles são pertencentes daquilo. A Tayane estava falando da experiência com a docência, e aí eu pensei na hora, mas o aluno é o outro lado da docência, né? A gente não tem experiência nenhuma de docência sem que o aluno tenha também, porque o aluno é a nossa experiência em si, a nossa convivência com todo mundo que a gente dá aula, que a gente está junto, é o que faz a nossa experiência. Então, para a gente ter experiência com docência, o outro lado também tem que ter uma certa experiência. Então, essa troca que a gente está falando de comover, de mover junto, de estar junto em movimento, a gente precisa entender, é necessário que a gente veja que exatamente são 2 partes. E aí, voltando para essa experiência com os alunos, quando eles pegaram, eu tentei fazer algo que fosse relacionado ao sentimento, né? ao encanto. E boa parte dos alunos eram já alunos com 15, 16 anos, eles foram tirar foto da parte do parquinho, que quando eles brincavam lá, a parte das crianças. Eles desciam, ficavam tirando foto da escada, iam experimentando, mas chegava no final, todo mundo fazia o recorte, as fotos do parquinho, tirando foto na grama sintética, no escorrega, no balanço, e eles foram trazendo isso.
né? Boa parte do que eles tinham de troca eram as escadas, era o parquinho, e eles começavam a tirar foto das pessoas. Tiraram foto do inspetor, tiraram foto dos professores, tiraram foto dos alunos mais próximos. Então, esse lugar do celular, para mim, passa muito por uma democratização de poder fazer esses pequenos recortes também. E ele só era uma ferramenta simples de trazer, de se expressar. De novo, como eu estava dando aula de arte, é um entendimento da expressão, né? Então, eles estavam trazendo um sentimento deles. Eles foram muito além da proposta. Quando eles estavam falando, eles traziam exatamente esse comover, eles estavam comovidos com todo aquele espaço. E, a partir dessa comoção, eles conseguiram se apropriar mais daquilo, entender que eles são, sim, parte daquilo, que aquelas pessoas são, sim, próximas a elas, e fazem parte dessa construção, né? Esse movimento deles na escola é um comovimento entre espaço, entre ambiente, entre as pessoas que estão ao entorno, entre a própria visão delas em relação a cada pequena parte e grande parte da escola. Então, eles tiravam foto, nesse movimento, nesse exercício, desculpa se eu estou falando muito, gente, porque eu achei muito interessante e me remeteu diretamente para esse lugar. Nesse exercício das fotos, depois a gente fez até uma exposição, os pais vieram, a escola pôde assistir, ficou durante um tempo. Eles tiravam foto do parquinho todo, que era coisa pequena, era aquela casinha que você subia com a escadinha, tinha um balanço embaixo, tudo integrado. Tiravam foto do todo, aí tiravam uma foto das pessoas no balanço e tiravam foto do balanço. E é muito engraçado essa relação direta que tem do olhar, né, do afetivo. Como o Cassiano tinha falado da extensão, né, do próprio corpo naquelas 13 horas que ele passa. As crianças, né, os jovens passam várias horas dentro dessa escola e passam mais tempo ainda com o celular na mão, né? Então, utilizar esses espaços, esses objetos mediadores do cotidiano, é entender como a gente vive, é entender e trazer isso para o nosso dia a dia que já está, é colocar isso dentro da escola. Então, gente, obrigado pela mesa, está sendo ótimo, estou gostando muito da troca no chat, desculpa se eu fico falando muito, mas é porque ver pessoas de vários lugares nesse momento que a gente está tão recluso, tão isolado, e ver essa troca, para mim é muito potente. Então, eu acho muito interessante poder ficar falando com várias pessoas que possivelmente não teria tido a chance de conhecer se não fosse por aqui, nesse momento, a partir desse tema. Obrigado, gente. Obrigada, Lucas, por compartilhar essa experiência. E eu acho que eu me perdi, você também me fez me recuperar uma coisa, eu me perdi na hora que eu vi a Cris aqui, lembrei do Aprendendo com Arte, eu me perdi no que eu ia dizer. E eu queria dizer o seguinte, que a pandemia trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, em alguns casos que eu experienciei no ano passado, onde a gente vive dizendo que a escola, a comunidade escolar, ela está para além dos muros da escola, né? Tem esse lugar da escola, a gente dizer, a escola não é só dentro da escola, ela está para além dos muros da escola. E a gente viu as casas, quando deu, né? Porque a gente tem aí uma exclusão gigante, ao mesmo tempo que a gente também tem um uso desse celular. Em muitas situações da rede pública do município, eu vi alguns educadores usando Facebook, tudo pelo celular, com muita dificuldade, às vezes com os celulares dos pais, numa casa com não sei quantas pessoas para usar o mesmo celular, mas o que fazia a conexão era o celular. Então, assim, o que a gente pode pensar disso? O que a gente pode pensar sobre essa comunidade escolar, né? Que envolve os pais, que envolve as casas das pessoas, né? Então, essa expansão que a gente pôde ver, expansão do espaço, que a gente pôde ver que essa relação de proximidade e distância está parecendo
distante do nosso assunto, mas não, né? A gente aqui está em diversos espaços ao mesmo tempo. Quando a gente estava no presencial, a gente estava ao mesmo tempo, né? No mesmo espaço, diversas pessoas no mesmo espaço. Agora nós estamos em diversos espaços ao mesmo tempo. Então, tem aí umas relações que mudam o nosso pensamento, que mudam, e como que nós, como comunidade, vamos ver isso, né? E temos que pensar junto, temos que estar junto para pensar. A Dani quer falar, mas ela está com dificuldade de levantar a mãozinha, Dani. O Marcos também estava querendo falar também, Marcos? Está me ouvindo? Tá bom, então vai a Daniela Marçal primeiro, depois o Marcos. Vendo? Sim, tá me ouvindo? É que eu estou no computador que não está muito bom. Não, é porque hoje eu passei por uma experiência com o celular que eu fiquei pensando nas novas significações a partir da pandemia. Eu tenho uma neta que não mora no Brasil e ela tem 1 aninho, e ela agora aponta para o celular. A gente se fala todo dia no celular, ela agora aponta e fala bobó. E eu hoje tive uma angústia de pensar, eu sou um celular, né? Mas, ao mesmo tempo, foi o que me permitiu essa conexão. E, por um segundo, eu também faço parte do grupo de pesquisa, e, na hora, eu me remeti aos nossos estudos e pensei na construção de sentido, né? Como essa imagem dessa vovó estava sendo construída e que a gente brinca, a gente canta, eu brinco de chorar o filho dela, e é o possível nesse momento, né? Eu brinco de cheirar e fazer atim, todas as brincadeiras que seriam feitas presencialmente, de uma certa forma, a gente está rearranjando, né? E se, por um lado, tem, obviamente, uma angústia dessa distância, tem uma potência de ressignificar esse aparelho, de ficar imaginando que avó eu vou ser o dia que a gente puder brincar pessoalmente, e como isso encurta a distância nesse momento, né? Obviamente, não é o desejável, mas nesse momento é a ferramenta que a gente tem, e eu pensei nesse comover, sabe, do afeto, que está sendo construído. Quando ela me vê, ela sorri, ela me reconhece no bobó, e eu, de repente, me vi grata ao celular, a possibilidade de construir um afeto com ela mesmo à distância. Eu hoje lembrei disso, era isso que eu queria falar. Marcos Lima, libera aí o áudio do Marcos. Foi. Alô? Foi. Boa noite, gente. Eu sou Marcos, professor de Geografia do Pedro II, trabalho também com jogos, fiz uma tese sobre isso, de tão apaixonado que eu sou. As minhas fotos hoje aqui focalizavam justamente também essa mistura de trabalho com lazer, com jogos, mas a minha inscrição para falar é um pouco relacionada à fala da Luciane, e para a gente pensar também, assim, que a gente está falando do celular em sala de aula, a gente tem que falar muito do celular, mas tem que falar muito do que tipo de sala de aula a gente está considerando para balizar como parâmetro para o nosso debate, né? Porque, por exemplo, quando eu vejo a experiência da Cíntia ou quando eu vejo a experiência do Lucas aqui, são experiências sensacionais, não porque eles usaram o celular, também porque eles usaram o celular, mas principalmente por quê? Porque eles fizeram pensar o sensível, porque eles fizeram pensar como é que grupos invisibilizados, né, têm que ser tratados dentro da escola, né, através de música da Xuxa, falando sobre os índios. E isso é uma dimensão importante da gente pensar, a sala de aula e o tipo de escola que a gente quer. Porque o celular, assim, pode me ajudar muito bem a reproduzir um tipo de escola que eu não quero. Um tipo de escola extremamente tradicional. Então, o estudante esqueceu de levar o livro. Então você tira uma foto aí com o seu celular das questões do livro para você poder responder. Assim, eu estou usando o celular, estou usando uma ferramenta que faz parte do cotidiano dele, mas está muito longe daquilo do que eu penso enquanto escola. Assim. Então, era mais para pontuar isso, assim, da gente não perder essa dimensão, né, de pensar junto, assim, que tipo de escola e de sala de aula, principalmente, que a gente está querendo colocar, assim, para frente, para compartilhar. E, por fim, só assim, é muito bom a gente ter
pessoas de vários cantos do Brasil trocando, compartilhando. Acho que das poucas coisas boas, eu falo poucas, mas para mim são poucas, essa modalidade, assim, eu acho que isso é a principal delas, possibilitar que nesse momento pessoas de vários cantos do Brasil, e para um geógrafo, assim, total, ter essa possibilidade, né? É isso aí. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada. Esse comentário importantíssimo, porque é o que a gente quer mediar, né, através desse objeto. Como que a gente vai... O que a gente quer? A Jaque também está com a mão levantada aqui, se a Jaque puder falar. Oi, gente. Assim, é só um pouco, né, nessa linha que o Marcos está colocando. Eu acho que também um dos pensamentos do grupo, né, que a luta faz parte aí, né, é justamente esse pensamento que está focado na questão de ser sempre um ato humano, né? Então, acho que o que quer que a gente utilize, né, como ferramenta, como equipamento, como tecnologia, como plataforma, seja o que for, vai depender sempre dessa mediação, né, e do quanto a gente consegue alargar, né, aquilo que às vezes nos é imposto por uma escola que pode ser tradicional ou não, reativa ou não, né, mas o quanto a gente, ou pelo menos o pensamento da gente no laboratório, no grupo, é sempre até onde a gente consegue esgarçar, mantendo o encantamento e o respeito a estarmos, né? Nós somos um curso de design dentro do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC. Isso faz muita diferença, né? Porque é sempre como ato humano, é sempre como irrepetível, é sempre como, né, algo que se dá na parceria, na interação muito próxima com esse aluno, e sempre no sentido de que não há limitação se tem dois. Se tem dois querendo, não há limitação. Né? Como é que a gente faz para comover e para se manter encantado? Eu acho que é dentro desse lugar, porque sem encantamento não adianta, a gente vai tirar foto do livro e já era. Né? Então, é um pouco desse lugar que a gente vai falando. Obrigada, Jaque. É isso mesmo, um encantamento que é essa coisa do comover, né? O que comove esse estudante? O que comove também esse educador, né? Porque nós, como educadores, precisamos nos apoiar e estar juntos, porque fazer outra, e como o Marcos trouxe, né? Quer dizer, como é que você está propondo a sua aula? Não usar o celular apenas, né? O que é? Como é que é essa aula? A partir do momento em que todos estão juntos nos seus encantamentos, pode ser que dê uma coisa muito interessante. E aí a gente precisa experimentar. E experimentar precisa ter apoio, porque não é fácil experimentar numa estrutura que está o tempo inteiro funcionando de uma forma, num sistema. Né? Para a gente furar essa bolha, tem que ser junto, porque senão a gente não consegue. Né? Tem que ter muito apoio entre nós e muita experimentação junto, fortalecimento daquelas práticas que a gente acha interessantes, e é isso. Temos que estar reunidos. Né? Eu estou aqui, não tem ninguém inscrito, e estou aqui olhando para o relógio e vendo que são 20:09. E a gente queria apresentar um pouquinho de como que a gente pensou essa proposta de curso e também ainda fazer uma avaliaçãozinha. Então, pensando também sobre avaliações, né? O quanto a gente trabalha com avaliações que são aferições de memória, de repente, e o quanto essas linguagens multimodais, outras linguagens podem nos apoiar a observar os processos de aprendizagem, né, da gente. Então, quando eu digo a gente, Lu, é porque eu acho... Desculpa te atropelar, mas é porque alguém pediu para eu fazer alguma coisa aqui e antes de você seguir eu queria fazer rapidinho. Eu acho que foi o Lucas que me perguntou o que eu via de narrativa no processo, ou algo parecido com isso. Perfeito. E é muito difícil falar porque
são relações, né? Mas dessa dinâmica aqui, eu estou desde a hora que começou até agora impressionado como que a gente banaliza o espetacular e como que a gente dá espetacularidade para o banal, no sentido que o celular, que é uma ferramenta, um processo que você faz o impossível quase, que é materializar uma memória, materializar ou reforçar um evento, no sentido que você tira uma foto, e isso é espetacular, pouco se falou disso, exatamente porque vê ele como um médio potente. E, ao invés disso, o que se potencializou, ou que se fez espetacular, foi o banal, que foi olhar para outros objetos. E isso é muito interessante, e está aí a narrativa. Você vê que as pessoas trouxeram objetos diferentes e olhares diferentes, alguns como projeto. Quando a gente pegar, eu estava pensando num mural, e como que esse mural se torna um objeto, como que esse todo se torna uma parte, a percepção do fundo. E você trouxe outras pessoas que não. Uma que, por quase que casualidade, olhou para uma estante e tirou uma foto, e a outra que pensou em outros objetos como mediação. Mas todos esses objetos não falavam do objeto, falavam da pessoa que proporcionou uma narrativa dela sobre esse objeto. Se a gente vai na pessoa e ela fala desse mosaico, ela está falando que ela estava num pensamento dela e ela queria construir esse mosaico. Ou de uma forma, de uma narrativa quase que canônica, na perspectiva teórica, você trouxe uma pessoa que quis falar da solidão dela durante a pandemia, e daí ela pensou no gatinho, acho que era um gatinho que estava do lado dela, e como que esse gatinho era o parceiro dela. Você trouxe outro que queria falar da vida e do trabalho dele. Então, ele olhou para um objeto, que era um computador, e resolveu tirar foto daquele computador, do botão de desligar e ligar, até a escrivaninha dele, que era um computador com uma guitarra e blá, blá, blá. E a partir desse objeto, ele não falou do objeto, mas ele falou da vida dele, do dia dele, que ele senta lá 13 horas. Então, a minha questão está nesse pensamento. Como a Dani falou que a netinha dela olha para o celular e fala vovó, e que ela tem medo de virar o celular, né? Que é um princípio de reificação que o Lukács busca lá em Marte, né? Mas ela não é objeto, ela vê por através do objeto avó dela. Então, as relações de objeto, como signos, e o Bakhtin falaria signos históricos sociais, eles são signos, mas eles são signos de pessoas. As pessoas ressignificam eles o tempo todo, e daí um processo dialógico. E a narrativa é isso. A pessoa conta a história dela por meio de um objeto. Ela não conta a história do objeto. A Moema falou a mesma coisa, né? Ela pegou a escultura, ela falou da escultura, mas como que essa escultura falava da história da educação dela. Olha, eu estou com os meus alunos, mas agora eu percebi. Então, eu sempre fiquei nessa noção de como que a gente torna a grandeza pequena de um processo complexo que é a ferramenta celular, mas, ao mesmo tempo, torna grande a pequeneza, que é um objeto que está ali jogado, e quando você para refletir daquele livro, você lembra o quanto que aquele livro foi importante para a sua educação na EJA. Eu não sei se eu respondi, se eu fui viajando, se eu fui chato, mas é isso. Desculpa, gente. Foi super, maravilhoso. E acho que nós podíamos aqui ficar falando muito tempo, mas a gente está preocupado. E Cíntia está falando aqui que vamos para a avaliação primeiro, antes de... É isso que você está propondo? Antes de falar do curso, né? Pode ser, né? Sim, sim. Então, a gente queria fazer uma pequena avaliação, pedindo que vocês entrem no... Cíntia, pode compartilhar? Posso, peraí. No Mentimeter, não sei o que, é www.mente.com, pelo celular. Isso. Dá para entrar pelo link que eu estou mandando aqui no chat, ou entrando em mente.com. Aí coloca o código que eu vou colar aí. Você pode compartilhar o código, que aí todo mundo vê. Botei no chat, mas eu vou tentar compartilhar aqui a minha aba. Na hora que vocês digitam www.mente.com, aparece aí um lugar para colocar o código. Na hora que você coloca esse código,
vai aparecer 2 campos para você dizer em 2 palavras como foi essa roda de conversa para você. 2 palavras que possam falar um pouco sobre essa experiência de hoje. Deixa eu entrar. Tem um QR Code também, se alguém quiser apontar o celular aí, já vai direto para lá. Ou então dá para clicar direto no link que eu mandei no chat, que é aumente.com/, tem um código, dá para ir direto também na janelinha de resposta. Quando forem fazendo, se quiserem dar um ok para a gente no chat, que a gente vai vendo. Podia até botar a nuvem aí se fazendo, né? Vou botar, peraí. Enquanto o pessoal vai mandando, estou abrindo aqui. Uau, tá muito bonito. Espera aí, deixa eu compartilhar. Gente, eu faço isso com os alunos, geralmente a turma é de 10, 15, 20. Fazer esse exercício com 80 é muito interessante. Moema, você está falando, acho que eu não vou conseguir fazer o código. Se você digitar www.mente.com, vai aparecer uma coisa para você botar o código. O código, eu vou dizer de novo aqui. 34 20 52 0. Vou botar de novo aqui embaixo no chat, porque pode ser que tenha gente que ainda esteja colocando. Ai, muito bom ver isso. Que beleza. Boas experiências. Pronto. Novas tecnologias, tecnológicas. E o que é tecnologia, né, gente? O que é tecnologia? Porque arte, a palavra arte vinha de técnica, tecnologia, né? O quanto a gente não está entendendo que tecnologia está em algum lugar só e o quanto de sensível que a gente pode atrelar esses espaços tecnológicos. Me lembrei da Bell Hooks, que diz, né, que a prática revolucionária das narrativas confessionais. O quanto que cada um não pode trazer suas narrativas através do áudio, do vídeo, das imagens, e o quanto que os textos também não podem ser instigados através disso, né? E como a gente vê, né? Porque a gente pode ver uma impossibilidade, mas a gente pode ver a possibilidade também. É isso aí.
Bom, vamos ver então estou o slide preocupada do curso, que a gente queria mostrar só, assim, resumir, né? Rapidinho. Fala aí, Lu. Então, nós pensamos nesses objetivos, né? Entender o celular como veículo multimodal e multissensorial de expressão pessoal e coletiva, pensando nesse sentido coletivo do comum, que a gente, né, resgatar também, como esse espaço está trazendo uma visibilidade para uma série de situações que nós não estávamos familiarizados, né? Eu me lembro do ministro Gilberto Gil, quando fez o projeto Cultura Viva, que promoveu que pessoas não precisassem escrever para entrar nos editais. E isso possibilitou que várias pessoas pudessem falar no telefone sobre os seus projetos, as suas vidas, nos recantos mais distantes, né, desse país. Distantes que a gente fala é dos lugares tidos como centro, né? Bom, e outro é experimentar práticas criativas de uso do celular em situações de ensino-aprendizagem. Práticas criativas, entendendo que nós estamos partindo do princípio que todos nós somos criadores e o quanto somos instigados e de onde que nós somos instigados, né? De onde em cada um de nós somos instigados a criar, planejar a produção criativa de conteúdo comovedora e comovente com o celular para situações de ensino-aprendizagem, proposições artísticas, entre outros. Da gente pensar junto como né, cada um trazer suas propostas e a gente discutir e apoiar, né, essas propostas. Então, o programa pensa o celular como mediação nos processos formativos, a diversidade de interações cotidianas na mediação com o celular, a multimodalidade no celular, o acesso a diferentes linguagens, os princípios de percepção, leituras de mundo por meio dos sentidos, né, de algumas perspectivas, processos criativos para produção por meio do celular em práticas de ensino-aprendizagem e propostas artísticas, e experiências práticas comovedoras e comoventes de intervenção por meio do celular. Nós pensando nessa roda de conversa, queríamos muito propor uma experiência onde todo mundo pudesse experimentar e todo mundo pudesse falar, né? No sentido de pensar esse comovimento. E acho que é isso. Não sei se Cíntia e Edu querem falar alguma coisa, e Jaque. Eu queria pedir para abrir o microfone de todo mundo para a gente poder bater palma para vocês, porque foi incrível. Se podemos até tirar, né? Eu só quis colocar aqui o link para as inscrições do curso, se alguém ainda não tiver pego no chat, se interessar, se quiserem repassar para outros amigos. A gente quer muito poder realizar e construir esse curso com quem vier. E nesse contexto agora de pandemia, a gente, no final das contas, ganha uma potência que é justamente poder dialogar com pessoas de lugares tão distantes, né, que a gente, antes, se fosse dar o curso presencialmente, a gente ia ter aquele lugar ali da PUC, no Rio, na Gávea, que às vezes é difícil de chegar para tanta gente. Então, a gente tem essa possibilidade agora de nos conectar, né, e construir junto com pessoas tão distantes, próximas e distantes, né, geograficamente. E convidar para vocês conhecerem também o site do Link Design, que tem lá informações sobre as nossas pesquisas, as dissertações e teses, artigos que a gente já publicou, tem alguns vídeos de trabalhos que a gente já realizou, e tem os cursos que estão abertos também. A gente teve semana passada uma roda de conversa de um outro curso que o nosso grupo está oferecendo, que é sobre inclusão, mais especificamente, né? Então, e tem outros que vão vir aí, nessa parceria do Link com o LEAD.
Então, queríamos convidar vocês a nos conhecer um pouquinho mais e quem puder, quem quiser, pode chegar. Lembrando também que a PUC tem possibilidades de parcelamento, então perturbem, né, aquela coisa, se for o caso. Edu, Jaque. Eu queria aproveitar que está gravado e mandar um beijo e um abraço para minha mãe e para meu pai. E para o meu avô. Muito bom. Bom, quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui. Enfim, e a Lu, que com essa dissertação e esse curso incrível nos proporcionou essa oportunidade de também dialogar e construir junto. Lu, com toda a sua característica horizontal e de parceria, nos acolheu, a mim e ao Edu, para a gente dialogar, para a gente trocar e construir coisas bonitas juntos. Não fazemos nada. E eu agora que abriram aqui o microfone, estava fechado, estava travado, não conseguia falar, mas é sempre agradecer muito a presença de vocês e pedir principalmente para a gente tentar não se perder. Eu acho que tem formas da gente continuar se encontrando, ali pelo site do link, vocês encontram a gente se encontra e troca, porque eu acredito que a gente precisa mesmo cuidar uns dos outros. E isso a gente tem várias formas de fazer, de conseguir. Hoje foi um dia em que eu só pude entrar mais tarde, estava em reuniões de trabalho, por exemplo, mas eu dormi melhor. E acho que quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta, que a gente pode estar trocando, a gente dorme melhor. Então, que a gente tenha a possibilidade de se encontrar. Porque com isso a gente também vai ganhando força e alargando algumas barreiras, afastando um pouco algumas paredes que às vezes sufocam a gente, e sufocam muito a gente que vive no clube de ensino-aprendizagem. A gente está sempre passando por questões que são difíceis e dificílimas, mas quando a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, teve uma hora que eram 113, agora já está mais tarde, são 69, dá uma força maior para o nosso dia seguinte. Então, por favor, que a gente não se perca. E para a Lu é o beijo, porque ela trouxe uma pesquisa 3 anos atrás, que agora está no doutorado, e que a gente não sabia naquela época que faria tanto sentido, né? Faz mais sentido agora do que fazia naquela época. Mas quando vem da vivência, eu acho que essa também é uma característica do link, né? A gente precisa pesquisar e a gente precisa estar junto daquilo que a gente vive. A chance de chegar a hora é muito maior, porque parte do que a gente experimentou. Então, acho que eu sempre agradeço a oportunidade de ter o meu grupinho comigo. E hoje a oportunidade de ver mais gente no entorno desse grupinho faz muito bem. Encontrar pessoas é sempre muito bom. E pessoas que pensam em humanidade, aí é maravilhoso. Então, fiquem bem, durmam bem, continuem sonhando, porque muitos de nós aqui escolhemos a educação e graças a Deus. Vamos abrir o microfone para conversar. Foi demais. Então, eu queria também pedir para o Rodrigo para abrir os microfones para a gente dar boa noite para as pessoas, e queria agradecer em especial essa participação do pessoal das outras universidades. É muito importante para a gente estar nessa conexão com as outras universidades, que que a gente entre em contato, né? Magda, também muito obrigada pela sua presença. Acho que, mais do que nunca, precisamos estar juntos para pensar outros porvires para esses nossos espaços de aprendizagem, né? Para que a gente consiga, enfim, pensar em disciplinas criativas
para poder pensar outras coisas, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada novamente ao Link, de todos os pesquisadores maravilhosos, ao LID, à PUC, ao Departamento de Artes e ao CCE, na pessoa da Amanda e do Rodrigo, que estão aqui conosco, muito parceiros. Muito obrigada.